Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que todo mundo assim, em algum momento já sentiu na pele essa diferença. E para nós que somos cristãos, para nós é assim muito importante quando a gente consegue viver esse momento. E quando a gente pede uma resposta de Deus. Então eu vou falar sobre o silêncio. Em que momento o silêncio ele vem na nossa vida e o que nós aprendemos com ele? Vamos ver hoje o que nós aprendemos e qual a importância do silêncio na nossa vida. O silêncio de Deus e o silêncio das pessoas que estão à nossa volta, né? Das pessoas que convivem, que almoça com nós, que toma café, que muitas vezes tá ali na mesa, né? E essas pessoas em algum momento elas fazem silêncio a respeito da nossa pessoa, que nos ignoram. Então hoje eu vou falar sobre esse assunto, mas antes eu gostaria de pedir para você deixar um comentário sobre esse assunto. Se você já viveu essa experiência, se você já teve essa experiência, o que você aprendeu? Como que você interpretou esse silêncio de Deus? O que fez você aprender com esse momento do silêncio? Porque Deus, nosso Criador, Ele ouve sempre. Mas nem sempre Ele responde do jeito que nós queremos, da forma como nós pedimos, nós esperamos. Às vezes o silêncio de Deus é a resposta. Mas como a gente interpreta isso? Como que nós conseguimos interpretar o silêncio de Deus? Como nós conseguimos interpretar o silêncio dos nossos amigos, dos nossos parentes, né? Dos nossos pares, das pessoas que estão em nossa volta? Então eu gostaria de dizer que eu já vivi essa experiência, eu já tive essa experiência por um período, eu orava e eu precisava de uma resposta, mas eu pedia de Deus uma resposta positiva. Senhor, me dá uma resposta, ainda que seja uma resposta negativa, mas no fundo eu queria uma resposta positiva. Então era como se eu estivesse dizendo para Deus assim: Senhor, eu quero dessa forma. E enquanto eu estava pedindo da minha forma, do meu jeito, eu não tive resposta. Deus se recolheu. Ele me ouvia, mas Ele não me respondia. Porque a Bíblia diz que Ele ouve a oração do justo e do injusto. Mas Ele responde do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, da forma que Ele quer e no momento que Ele quer. E eu queria saber de você, se você já viveu essa experiência e o que você aprendeu. Porque eu quero dizer que no silêncio as pessoas se revelam. As pessoas, elas se revelam, os nossos amigos, a gente conhece as pessoas que estão do nosso lado, a gente conhece as pessoas que dizem que são nossos amigos, nossas amigas e tal. Nós conhecemos exatamente naquele momento do silêncio. Por quê? Geralmente o silêncio de Deus, ele vem no momento que nós mais precisamos. Somos naquele momento que a gente está ali, sabe, se achando ali, precisando muito. Você está se sentindo só, você está se sentindo meio desamparado. Então você, de Deus, me dá uma resposta, me dá uma luz, me clareia a mente. E é nesse momento que nós conhecemos os nossos amigos, porque o silêncio, ele é uma ferramenta que revela quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Porque pensa comigo, se você tem um amigo, uma pessoa que diz que é sua amiga, né? De verdade. Se você sempre fala com ela, às vezes enquanto você manda uma mensagem, ela lhe manda outra. E aí, de repente, ela sabe que você está passando um momento difícil, mas um momento assim que está quebrado, sabe? Então, você precisa muito de uma palavra amiga e aquela pessoa, ela vai se revelar ali.
se ela vai te procurar, se ela vai te abençoar, se ela vai te dar uma palavra, se ela vai sumir. Simplesmente ela vai sumir. Então é nesse momento do silêncio que a gente conhece os amigos, tá? O silêncio ele serve para revelar os nossos amigos, porque Deus, nós sabemos que no momento dele ele vai nos responder. Então o silêncio também ele serve para nos aproximar ainda mais de Deus, né? Porque quando nós estamos naquele momento que nós buscamos, que nós pedimos, que nós queremos a resposta, e é nesse momento que a gente se aproxima mais de Deus, porque a gente quer, Senhor, responde, me revela, me mostra, tá? Então você busca, me mostra uma mensagem, me mostra uma palavra, me mostra um louvor, fala comigo através de alguma coisa, através da natureza, através de alguma coisa. E Deus fala com a gente da forma dele, eu repito. Então o silêncio, ele também provoca em nós momento de reflexão. O silêncio também nos provoca em nós a autoanálise. Porque nesse momento que você não tem a resposta daquilo que você pede, que você começa a se questionar. Onde eu errei? Onde eu falhei? O que eu preciso melhorar? Será que vem dúvida, você começa a refletir sobre a sua vida espiritual, como está. Então é nesse momento que o silêncio provoca a autoanálise, provoca a reflexão a respeito de você e a respeito da sua vida espiritual e com Deus. Deus, como eu já disse, ele ouve sempre, mas nem sempre ele responde na hora que nós queremos, no momento que nós queremos, né? Então tem gente que começa, tem gente que nesse momento não sabe lidar com o silêncio de Deus. Então o silêncio também ele exige maturidade emocional, porque é nessa hora que a gente começa a abrir aquelas gavetinhas ali que está lá no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. E nós começamos a fazer aquela limpeza, sabe? Por que Deus não me responde? O que foi que eu fiz, né? E aí, juntamente com isso, a gente começa a conhecer os nossos amigos. Cadê os meus amigos? Cadê as pessoas que comiam comigo? Cadê as pessoas que tomavam café comigo, que saía, que me convidavam para jantar na sua casa? Cadê aquelas pessoas que me chamavam para ir passear no shopping? Cadê aquelas pessoas que ligavam para dizer que estavam bem, que tinham conquistado alguma coisa? Cadê aquelas pessoas que queriam saber como eu estava? Então, como o silêncio revela quem são os nossos amigos, aí você começa a conhecer quem de verdade está com você e quem não está. Existem pessoas que estão ao nosso lado, que estão à nossa volta, que é nesse momento que elas começam, algumas começam a falar mal de você, começam a fazer interpretação daquele momento do silêncio, dizendo que você está arrogante, dizendo que você esqueceu dos amigos. O silêncio é uma ferramenta divina para nos preparar para o crescimento. Quando a gente começa a fazer aquela limpeza, aquela organização na nossa mente, nós começamos a tirar daquelas gavetas que estão ali, que a gente carrega há muito tempo, que são pessoas, são coisas, né? São hábitos que a gente vem praticando há muito tempo. Então a gente começa a tirar porque aquele ali é o momento da limpeza, é o momento da organização. Então a gente começa a tirar hábitos antigos, crenças que a gente aprendeu por muitos anos, que coisas como verdade, né? Então a gente começa a tirar, começa a fazer aquela organização ali na nossa mente e nos nossos pensamentos. E a gente vai tirando aqueles velhos hábitos, as crenças limitantes, né? E até pessoas que não fazem mais parte do momento que a gente vive. Porque Deus ele nos prepara exatamente para um próximo nível.
um degrau a mais. Ele quer, porque se você já chegou até ali com aquele ciclo de amizade e você não cresceu, é porque é hora de você mudar. É hora de você dar um passo adiante. É hora de ter coragem de ficar em silêncio, de afastar-se das coisas que não te acrescentam, não te agregam, não trazem crescimento, não trazem conhecimento em nenhuma área da sua vida. Então é hora de você liberar aquelas coisas que não te acrescentam, que não te faz bem. Então, o silêncio de Deus é isso também. É uma ferramenta que Ele usa, porque Ele está te preparando para te dar algo grande. Ele está te preparando, Ele quer te dar, colocar nas tuas mãos. Sabe, a Bíblia, ela é cheia de promessas. Então, às vezes a gente tem naquela gaveta da nossa mente ali, do nosso consciente, do nosso inconsciente, nós temos ali gavetinha cheia de ingratidão. E é necessário que a gente faça uma organização e uma faxina, uma limpeza. Porque Deus, Ele quer uma pessoa, Ele quer um filho mais grato. E nós temos tudo para sermos um filho que exerce a gratidão. Porque a gratidão é a chave da vitória, da nossa vitória, das nossas bênçãos. Então, a gente fica esperando. Deus, Ele quer dar oportunidade para a gente fazer isso. Porque veja que quando a gente vê uma lagartinha ali, a lagarta não precisa de um milagre para ela se transformar. Ela precisa de um processo. Ela passa por um processo. E é um processo doloroso, um processo que lhe causa dor. Mas quando no final do processo, que não é rápido, quando no final do processo sai o quê? Uma borboletinha muito bonita, né? Linda, voa, livre. Então é isso que Deus quer. Ele quer que a gente tome a iniciativa, ele deixa a gente ali, esse tempo eu vou te dar para te meditar, para te pensar e para te organizar. E quando tu estiver preparado, eu coloco nas tuas mãos. Porque quando ele está em silêncio, ele está preparando, ele não está parado. Deus, ele está preparando, ele está trabalhando a nosso favor. Então, existe um momento que Deus faz esse silêncio só para saber quem você é. Nesse momento do silêncio, ele espera que você se aproxime mais dele. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas começam a procurar um canto ali, outro ali, vai para um lugar, vai para o outro, né? Eu conheço pessoas que exatamente porque diziam assim, eu já orei tanto e Deus nunca me responde, Deus nunca me dá uma... Porque Deus, ele não está lá no céu, lá no além, ele não é um treinador de futebol que fica dizendo assim, vai lá, vai que você vence, vai lá. Ele não faz isso. Deus, ele não está para fazer isso, ele não é um treinador humano que fica motivando você dessa forma. Ele não está dizendo isso, ele está dentro de você, você só precisa se olhar. Você só precisa parar, desacelerar e dizer, Deus, eu estou aqui, eu preciso de uma resposta. Ainda que essa resposta seja em silêncio, mas me responde. Então, ele deixa você fazer a sua parte. E a sua parte é essa. É não ficar correndo de um lado para o outro. Como eu disse, eu conheço pessoas que, nesse momento do silêncio de Deus, porque a pessoa orava e não tinha resposta de imediato, a pessoa começou a ir para um lugar, ia para outro, ia para uma igreja, aí saía daquela igreja, não estava bom porque não era aquilo ali que ela queria, aí ela ia para outra igreja, chegava lá, não era aquela igreja, aí ela, não está bom aqui, eu vou para um outro estado porque aqui já deu para mim, aí ia embora para outra cidade, ia para um outro estado, ia para outro país, e nada. Então é isso que Deus espera. Deus espera que você não fique fazendo esse jogo, né? Esse jogo de vai para cá, vai para ali. Ele espera que você permaneça fiel,
como Ele é fiel. Porque a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, Ele permanecerá fiel a mim. Então isso é muito bom. É um momento que as pessoas ficam desesperadas porque não tem a resposta de Deus e porque está vivendo o silêncio de Deus, porque é muito ruim. Imagina que quando a gente manda uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp, aí a gente olha assim, a gente manda a pergunta, digamos, manda uma pergunta e aí a gente quer que a pessoa responda de imediato. E a pessoa olha e eu faço isso. Eu faço isso não porque eu quero, mas porque eu não posso às vezes responder. Mas como as pessoas já estão naquela coisa de imediatismo, aí você olha, você vê que a pessoa viu, tá lá o azulzinho ou o verdinho lá do lado, a pessoa leu a mensagem, mas não respondeu. Dá um desespero, porque você queria a resposta, por que a pessoa não respondeu? E assim mesmo é com Deus. Aí o que acontece? Quando eu vejo a mensagem, a pessoa me manda uma mensagem assim, você vai almoçar em casa? E eu olho, eu entro para ver outras coisas que eu estou trabalhando. Aí eu olho ali rapidinho, digo, depois eu respondo, porque agora eu não posso responder, estou muito ocupada. Quando eu tenho tempo de dizer, depois eu escuto o teu áudio, depois eu leio tua mensagem, ou depois eu te respondo, quando dá, eu faço. Quando não dá, eu vou responder depois. Então, eu sempre gosto de dizer que depois eu respondo. Mas quando não dá, eu só olho, tá? Olhei, não é nada grave, depois eu respondo. Então a mesma coisa acontece com o Senhor, com Deus. Ele olha, diz, eu vou ver, porque Ele sabe. Mas nós é que não sabemos o que fazer quando Ele não responde. Então Ele olha a nossa mensagem ali, a nossa oração, e Ele diz assim, espera mais um pouquinho, eu estou ocupado, daqui a pouco eu te respondo. Isso não é castigo. Isso não é castigo. Porque Deus, Ele se revela, nós não podemos esquecer que Deus está preparando para a gente passar um degrau, para a gente subir um degrau. Ele está preparando a gente para um próximo nível, um nível de sucesso, um nível de bênção. E aí, isso aí vem a inteligência emocional, né? Nessa inteligência emocional, a gente começa a questionar qual é o propósito de Deus no seu silêncio. Deus, qual que é mesmo? Senhor, me responde, me diz qual que é, o que tu queres de mim agora no silêncio? Mas nós já temos essa resposta, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós não podemos mais ter dúvidas, nós não podemos mais ficar desesperados, porque nós oramos ali, pedimos alguma coisa, e quando nós pedimos, nós temos que pedir para um ser que está em nós, um ser superior, uma força maior, ele está em nós. Nós somos imagem, semelhança do Criador. Então Deus está em nós. Nós não podemos ficar pedindo ali para uma coisa que está no ar, que está voando ali. Deus está em todos os lugares, mas Ele reina em nós. Ele reina dentro do nosso coração. Então, Deus, quando fala sobre... Quando Ele fica em silêncio, Ele está, acima de tudo, Ele está avaliando o nosso estado emocional. Qual o nosso grau de maturidade emocional? A ponto de ou se desesperar, trancar num quarto e entrar em depressão, ou aguardar o momento dele. Esperar confiante, com esperança. Então é isso, meus amores. Eu quero deixar essa mensagem de hoje para você pensar. Se você já viveu esse silêncio de Deus, se você já passou por essa experiência, diz para mim nos comentários. O que você aprendeu? Como foi? Se foi difícil, porque eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso, eu sei. Então me diz aí, se é difícil, o que você aprendeu, quais foram as pessoas que permaneceram do teu lado, se teve alguém que saiu, que te largou, que te abandonou, porque tu já não era mais aquela pessoa de todas as horas ali, de todos os momentos. Então é isso, meus amores, eu agradeço, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês grandemente, e que a nossa semana seja muito abençoada. Gratidão.